Vocês já estão cansados, Fiquem de pé. Vamos ouvir a palavra. Ronde, abaixa um pouquinho. Eu acho que tem muito som, pode ser isso. Abaixa um pouquinho. Por favor, pegue a palavra do Senhor e abra comigo em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Escutem o que eu vou falar agora antes de entrarmos na mensagem. A palavra de Deus diz que a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades e as hostes espirituais nas regiões celestiais. Há uma guerra espiritual. O nosso arquirrival, isto é, Satanás, ele vai fazer de tudo para nos afastar de Deus e do plano do Senhor. Ele vai trabalhar para nos desmotivar e nos afastar do alvo, do objetivo, que é Jesus Cristo. Ele vai fazer isso. E para isso ele vai usar pessoas. Não fique achando que o diabo ele vai se materializar em sua frente e dizer: oi, bom dia, eu sou o diabo, eu vim perturbar o seu juízo hoje. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai usar alguém, às vezes no trânsito, às vezes no trabalho, às vezes dentro de casa, às vezes um funcionário, às vezes o próprio patrão, às vezes um cliente, para tirar a sua paz. Porque uma vez que a paz da pessoa é tirada nas primeiras horas do dia, provavelmente esta pessoa terá um dia daqueles. Por isso que você já tem que levantar pela manhã orando. Você não pode levantar pela manhã com o celular na mão, vendo o que está acontecendo no Instagram, vendo o que está acontecendo no WhatsApp. Não, comece o seu dia na presença do Senhor, para que o seu dia seja abençoado. O texto que vamos ler agora mostra que Deus nos dará vitória sobre os nossos inimigos. Ora, se há vitória sobre os inimigos, obviamente há inimigos, obviamente. Deuteronômio 28, versículo 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos, diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Quer dizer, então, que a vitória do Senhor dos exércitos sobre nós é garantida. Deus já nos deu a vitória. Ele já nos deu a vitória. Mas isso não quer dizer que não haja inimigos. Eles sempre existiram e sempre existirão. Pastor, quem são os meus inimigos? Além do nosso arquirrival Satanás, tudo aquilo ou todo aquele que se opuser à minha felicidade, tudo aquilo que me traz dor, desespero, desonra, vergonha, humilhação, tudo aquilo que se opuser contra a minha paz é meu inimigo. Tudo aquilo. Pastor, mas as pessoas que me afrontam são minhas inimigas? Eu não as tenho como inimigas, mas Deus sim. Mas Deus sim. Por um caminho virá o teu inimigo contra ti. Mas Deus vai te proteger, vai derrotar o seu inimigo, e por 7 caminhos ele fugirá de ti. Que Deus tire dos teus caminhos todo invejoso. Ou você acha que invejoso é seu amigo? Você acha que o invejoso é seu amigo? Você acha que o olho gordo é seu amigo? Você acha que a pessoa que quer a sua queda, e tem muita gente neste mundo que torce pela sua queda, pela sua morte, pela sua falência, você acha que estas pessoas
querem o seu bem? Ah, não querem mesmo. Por isso, tudo aquilo ou todo aquele que se puser contra a minha salvação, contra a minha fé, contra a minha paz, contra a minha saúde, Deus o tem como inimigo. Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. Por que você acha que o Senhor disse, não toqueis nos meus ungidos? Por que você acha que Deus disse que Ele, o Senhor, será inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários? Porque muitos se levantam como inimigos. Quando eu comecei na fé, e é triste dizer isso, a maior oposição que eu encontrei foi dos irmãos da fé. Eu tinha um amigo na Paz e Vida, lá de Cotia. Quando eu cheguei na Paz e Vida, ele já estava na Paz e Vida, ele era um presbítero, ele tinha vindo de uma outra denominação, e como não tinha nada que o denegrisse, o pastor local o recebeu como presbítero, vindo de um outro ministério. Ele foi uma das pessoas que me recebeu na igreja. Aí eu comecei a fazer a obra, ele se tornou meu amigo, conversávamos no final da reunião, e agora eu era obreiro, eu ia ao refeitório com ele, às vezes a gente fazia uma refeição juntos, às vezes eu orava, e ele já fazia a obra antes de mim. Aí o pastor me deu a primeira oportunidade. O homem se transformou, Davi. Eu achei que ele iria ficar feliz, porque agora eu também estava tendo uma oportunidade de fazer a obra. Ele se transformou. Um dia eu cheguei para a vigília, e o pastor disse assim, você que vai pregar hoje. Eu fiquei assustado, porque eu mal pregava em reunião aberta, imagine a igreja lotada. Falei, é você que vai pregar hoje. Falei, é mesmo, pastor? Ele falou, é você. Aí eu corri, preparei ali alguma coisa, que eu era totalmente neófito. Aí eu trouxe a pregação, a igreja estava na graça, na presença de Deus, e quando eu desci do altar, ele com a cara fechada disse assim, você é um herege. Você é um herege. Você trouxe só heresia hoje. As pessoas ficaram aplaudindo você porque não sabem a heresia que você pregou. E eu fiquei pensando, será que eu preguei heresia? Devo ter pregado mesmo. Hein, Ala? Chamando Jesus de Genésio, mandando Mateus descer da árvore, porque o neófito, ele não tem profundidade, mas eu poderia não ter profundidade no conhecimento, mas eu tinha profundidade no espírito. Deus desceu aquele dia na igreja. E aí eu fiquei pensando, por que ele está me tratando assim? Eu achei que ele poderia me ajudar. Eu corri até ele para receber uma palavra de apoio. Ele poderia ter dito, olha, você trocou aqui, não é isso, é isso. Iria me ajudar mais, né? E ele se tornou o meu maior perseguidor na igreja. No ano de 97, eu acho, ou 99, eu não lembro qual foi a ocasião, o pastor fez um curso preparatório para obreiros, parecido com os jovens missionários. Aí da minha igreja, lá de Cotia, foram separados 7. Eu, o pastor Ednilson, que está em Guarulhos, ele e mais outros. Dos 7, o único que veio à frente a falar fui eu. Terminei de falar aqui na frente do pastor João Ribe, eu desci, ele estava com a cara desse tamanho. Ele falou, você foi bem. Você foi bem. E a perseguição só se intensificou.
Mas eu não dei ouvidos para isso, sabe? Eu fiquei muito mal, confesso a você, porque ele era meu amigo, e eu pensava, caramba, meu amigo, o cara é meu amigo, o cara é meu amigo. Aí, a nossa vida teve caminhos distintos. Eu continuei na fé, ele saiu da Paz e Vida, depois se desviou, começou a usar drogas, e a última notícia que eu tive é que ele estava morando com um homem e aprontou alguma coisa e foi preso. Você acha que eu me alegro com isso? Só que ele se pôs como meu inimigo. Eu não me pus como inimigo dele. Eu não fico na frente de ministério de ninguém. De ninguém. Todos os opositores ao meu ministério sofreram grandes prejuízos. Todos os opositores. Desde quando eu era um adolescente na fé até hoje. Por isso que eu não fico na frente de ministério de ninguém. Eu não sei o que Deus tem na sua vida. Eu penso o seguinte: se eu não puder te ajudar, te atrapalhar, eu também não vou.